Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda tribulação um dia passa, mas as promessas de Deus duram para sempre. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem situações nas nossas vidas que nós não conseguimos aceitar. Então, quando esse momento chega, é isso que nós chamamos de tribulação. Então, é quando os nossos pensamentos não conseguem aceitar o resultado da consequência dos nossos comportamentos ou a realidade de tudo aquilo que nós fizemos no passado. É como se fosse a colheita. A tribulação é a colheita. Só que você acha que por chamar de tribulação nós estamos colhendo coisas boas ou coisas ruins? Certamente que são coisas ruins, porque quando nós vivemos buscando apenas os nossos próprios interesses, não tem como resultado da nossa vida ser algo bom, porque as sementes de amor somente Deus pode nos dar. Então, eu preciso ter um pouquinho mais de sabedoria. Só que para que eu possa ter sabedoria, eu preciso ler a palavra de Deus. E conforme eu vou lendo a palavra de Deus, a primeira coisa que eu vou perceber é que eu abandonei Deus diversas vezes para seguir os meus próprios sonhos. Que antes de tudo, eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que a minha vida e o meu passado, eles não se baseavam em coisas boas. E aí fica mais fácil de eu começar a aceitar o que tem acontecido na minha vida. E não quer dizer que isso vai se tornar algo bom, pelo menos agora. Porque normalmente nós começamos a entender que as piores coisas que aconteceram nas nossas vidas foram o motivo ao qual nós resolvemos buscar a ajuda de Deus. E se não fosse essa dor, se não fosse esse sofrimento, e se não fosse tudo isso que aconteceu, o fundo do poço existe uma lição, a qual para baixo já não dá mais para ir, agora só me resta subir. Então nós precisamos chegar em um momento ao qual nós olhamos e falamos, olha, daqui não dá mais, sozinho eu não consigo, porque enquanto existir alguma alternativa a qual nós pensamos que podemos mudar as coisas, nós vamos continuar tentando. Só que cada vez que a gente tenta, piora mais ainda as coisas. Você já teve um problema que era pequeno antes de você colocar a mão, porque depois que você tentou resolver, ele ficou maior ainda? É como se você tivesse uma dívida que era pouca, mas brilhantemente você começa a fazer empréstimos para querer pagar uma dívida e contrai outra dívida, e contrai outra dívida, e contrai outra dívida, e a dívida se torna impagável. Então, em certos momentos, é melhor a gente não fazer nada. Então, quando eu não sei para onde ir, eu tenho que parar, respirar, pensar, orar e deixar Deus conduzir, ao invés de querer sair do meio do problema. Porque uma coisa é fato: se você tem uma plantação e o teu terreno tem um tamanho qualquer, para que você possa começar a plantar novas coisas, você precisa colher as coisas que estão plantadas nele. Então, cada vez que nós começarmos a tirar do terreno aquilo de ruim que nós plantamos, nós temos que entender por que nós plantamos aquelas coisas. Por que eu acreditava nas coisas erradas? Por que eu esperava as coisas erradas? Por que eu culpava as pessoas? Por que eu não consigo admitir a minha culpa? Por que tem certos assuntos que me gatilham? Então eu começo a perdoar a minha própria história cada vez que eu mexo naquelas coisas. E assim eu crio espaço para que Deus ele possa participar da minha vida e começar a me ajudar a semear outras coisas.
Então, quando eu terminar de colher todo aquele campo, o que vai acontecer? A tribulação ela vai passar. E conforme eu venho tirando aquele passado, eu venho semeando novas coisas com as promessas de Deus. Se a gente vai lá em Romanos 5, versículo 1, 3 a 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e a aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então Paulo, na sua carta aos Romanos, ele está dizendo para a igreja, para as pessoas que estavam começando a se converter ao Senhor, qual era a razão de que Deus tinha aceitado aquelas pessoas. E às vezes você não se sente aceito por Deus. Ai, porque eu não frequento a igreja. Ai, porque eu sou divorciada. Ai, porque eu fiz isso no passado. Ai, porque... Cara, se você for procurar as pessoas, elas vão te condenar de tudo quanto é tipo de jeito. O perdão vem através da fé. Jesus, ele nos aceita através da fé, porque eu creio nele. E não é porque eu obedeço a lei, não é porque eu frequento a lei, não é porque eu me pareço com alguém da igreja, não. O relacionamento que nós temos com Deus não é visual, é interior. Então, olha o que Paulo fala: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Eu creio. Pronto, é só isso. A partir daí você começou a dar poder a Deus. Então você vai se informar através da palavra de Deus e vai obedecer o que ele disser. O que é para fazer você faz, e o que não é mais para fazer você não faz. É só isso. Só isso. E dessa forma você vai começar a tirar tudo de ruim que existia dentro de você, porque quem não faz isso permanece. Isso é o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que faz a gente insistir no erro. É aquilo que faz a gente ter vontade de tirar a própria vida. É aquilo que nos faz nos sentir tristes, sozinhos, abandonados, esquecidos. É aquilo que não nos permite reconhecer o valor da própria vida. Então, quando Cristo chega na nossa vida, quando o Senhor ele nos aceita, eu tenho o quê? Temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu sei que eu fui aceito por Deus? Porque eu começo a sentir paz. Às vezes você vai olhar, não está nada bom. As coisas não mudaram. Sabe, continua com as mesmas coisas, as mesmas contas, os mesmos problemas, as mesmas pessoas. Tá tudo do mesmo jeito, tá um caos. E você tá bem. Você tá ali no meio, ali, você tá tranquilo, que chega a ser até estranho. Porque se fosse em outro tempo, você estaria desesperado. Mas você tá bem. Porque quando Jesus ele está conosco, nós sabemos que vai existir uma solução. Só que essa solução ela vai precisar passar por alguns estágios. E esses estágios dependem de nós só. Da forma que nós lidamos com as coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. E também nos alegramos nos sofrimentos. Mas como assim? Vou me alegrar no sofrimento? É o que eu falei. Nós sabemos que tudo isso vai passar. Eu não sei como, eu não sei quando. Mas eu sei que eu vou continuar adorando o Senhor todos os dias. Eu sei que eu prefiro acreditar em Deus, colocar minha esperança em Jesus, que colocar nas pessoas. Só que quando nós fazemos isso, nós precisamos mudar o quê? Mudar o nosso comportamento, para que nós possamos buscar as coisas que são do céu, para que nós possamos entender realmente qual é o problema. Porque a solução que nós estamos buscando no mundo só tem trazido mais problemas. Então eu tenho que começar a colocar Deus como centro da minha vida.
Eu tenho que sair um pouco do que para mim era diversão. Eu tenho o hábito de final de semana. Não vai sair, não vai gastar, não vai fazer e não vai, pronto. A vida não é só o que você quer. Quando a gente começa a ter um pouco de responsabilidade, a gente entende que tem coisas que têm prioridade. E a sua diversão não é a prioridade, a sua fuga não é a prioridade. O que você tem sentido é a falta de Deus. Para de querer culpar as pessoas pelos teus erros. E quando você começar a fazer isso, começar a acreditar que o que você precisa é Jesus, você vai começar a se alegrar no meio do sofrimento. Porque você sabe que ele vai passar. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Então, eu estou ali esperando Deus agir. Conforme eu espero, eu estou alegre, eu já não me preocupo mais com aquilo. Eu aceitei. Se aconteceu, aconteceu. As coisas são o que são. E eu estou ali esperando no Senhor. E com isso, que sentimento que começa a produzir em mim? A paciência. Que é eu acordar e não querer que as coisas se resolvam naquele dia. Resolve o dia que for. O dia que for da vontade de Deus acontece, o dia que for dá certo. E quando isso eu vou fazer outras coisas. Isso não quer dizer que eu estou fugindo do problema, mas quer dizer que eu coloquei o problema nas mãos de quem pode resolver. Então, conforme Deus vai vendo que eu tenho confiança nele, eu vou ganhando o quê? A aprovação de Deus. Deus tem olhado falando, olha meu filho, olha como é que ele tem mudado. Ele já não está mais fazendo as mesmas coisas, ele já não está mais com os mesmos comportamentos, já não está mais buscando as mesmas soluções. Ele está lutando, ele está querendo ser melhor, ele está acreditando nas minhas promessas. E conforme isso vai acontecendo na nossa vida, o que acontece? Nós temos a esperança, que é você saber esperar sem sofrer, que é você saber esperar com Deus ao seu lado, sem ansiedade, sem angústia, sem dor, sem tristeza, sem nada. Porque quando nós estamos no lado de Deus, mesmo em sofrimento, nós podemos sentir sim a alegria, porque nós sabemos que aquela colheita, quando ela terminar, nós plantaremos coisas melhores. E um dia, ao invés de nós estarmos colhendo com lágrimas nos olhos, nós vamos estar colhendo com alegria, com amor, com abundância, tudo aquilo que Deus nos ajudou a plantar. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Então eu tenho plena convicção e certeza que o amanhã, ele vai sempre ser melhor que hoje. Se você tem uma percepção que no passado as coisas eram melhores e que a tua vida hoje ela tá pior, esse é o sintoma da falta de Deus. Porque com Deus a gente sempre olha a nossa vida e percebemos que o hoje sempre é melhor que ontem. Você hoje vai estar mais cuidado, você hoje vai estar mais se amando, você hoje vai estar com mais sabedoria, hoje você vai entender melhor a palavra de Deus, hoje você vai ter mais intimidade, mais controle, hoje você não tem mais dependência emocional. Então assim, nós vamos quebrando todas as cadeias que nós tínhamos antigamente, nos libertando de todas essas prisões. Tudo aquilo que nos afastava de Deus já não existe mais. Então nós sabemos que nós não seremos mais decepcionados. Isso não é porque as pessoas elas se tornaram perfeitas, mas porque o Senhor aperfeiçoou o nosso coração. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, no lugar de tudo aquilo de ruim que tinha, o que Deus colocou no lugar? O amor. E através de quem? Do Espírito Santo. É por isso que nós oramos continuamente, para que o Espírito Santo permaneça em nós. É por isso que nós ouvimos louvores, é por isso que nós falamos do Senhor, é por isso que nós lemos a palavra de Deus, é por isso que nós falamos sobre tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Essa é a razão para que o amor de Deus possa continuar sendo derramado dentro do nosso coração. Então nós já não precisamos mais que alguém nos aceite, que alguém nos aprove, que alguém tire a nossa carência, que alguém nada. Pra gente, estando ao lado de Deus, tá bom e tá ótimo. O importante para nós é servir, é fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Porque de resto, a gente já viveu essa vida tentando satisfazer as pessoas. E adiantou?
Trouxe alguma coisa boa? O tempo passou e qual é a sensação que você teve? Que a sua vida é melhor ou é pior? Duro quando uma relação termina e você fala, poxa, quanto tempo perdido. Então tudo dura um tempo. Não tem problema que as coisas às vezes elas se modifiquem, mas o importante é aquela sensação de que, poxa, eu cresci com isso. Isso me tornou uma pessoa melhor. Isso trouxe esperança para minha vida. Isso trouxe a paz. E se você sente a paz, você está sentindo Deus. Se a gente continua lá em Romanos 4, versículo 20 a 24, a palavra do Senhor ela diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Sabemos que ele é o pai de todas as nações e que Deus fez promessas para a vida dele, onde ele mesmo não tendo um filho, mesmo ele estando muito velho, ele e a sua esposa, mesmo assim, ele continuou acreditando nas promessas de Deus. E isso praticamente custou quase que a vida inteira dele para que ele pudesse ver aquilo que Deus disse acontecer, mas ele sempre manteve a fé nisso. E é justamente por não ter duvidado que Deus estava com ele. E esse que é o ponto central. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, das promessas que Ele nos fez, da certeza das coisas as quais nós temos. E as coisas que Deus promete são sempre para a honra e glória dEle. Então nós sempre temos que alinhar a nossa intenção. Aquilo que você tem orado e pedindo para Deus é para o quê? É para satisfação própria ou é para a honra e glória de Deus? É para provar alguma coisa para alguém? Então às vezes nós oramos para Deus fazer certas coisas porque nós não queremos reconhecer que nós deveríamos ter gratidão por algumas outras coisas. Sabe, é por orgulho, não é por amor. E nós temos sempre que reconhecer a intenção das coisas que nós fazemos. Então Abraão nunca duvidou de Deus, ainda que o tempo tivesse passando e parecendo que tudo estava contra ele. Ele continuou. E aqui está o modo de se viver. Não é porque não está acontecendo agora as coisas que você quer que você vai abaixar a guarda, que você vai entregar, você vai achar que já está derrotado, que não tem mais jeito. Não, muito pelo contrário. É no momento onde ninguém mais acredita que a nossa fé pode transbordar dentro de nós. E o que acontecia quando Abraão cria em Deus? A sua fé o encheu de poder. Então, além de sentir paz, o que eu sinto? O poder de Deus agindo em mim. E quando o poder de Deus age em nós, nós já não ficamos mais perguntando se queremos. Nós colocamos como meta e seguimos. Então, se você sabe que você tem comido mais do que deveria, poxa, não está na hora de parar? Se você bebe mais do que deveria, não está na hora de parar? Se você está usando droga, não tem mais do que deveria, porque não deve se usar droga, ou abusando de qualquer tipo de coisa, seja uma dependência de qualquer tipo de coisa, seja de pornografia, seja de qualquer coisa. Sabe, essas coisas não deveriam estar dentro do teu pensamento. Você já parou para pensar que se o Espírito Santo estivesse dentro de você, essas coisas você não estaria sentindo? Eu sei que a tentação ela vai continuar e que nós vivemos uma vida cheia de hábitos e vícios e quando vê a gente já fez. Mas é justamente quando nós começamos a colocar o louvor dentro de casa e as coisas de Deus que as coisas elas começam a mudar. Você vai abrir o X-Vídeo tocando uma música gospel lá e vai fazer aquilo que você pensa? Não vai. Não vai. Então começa a mudar o ambiente que você vive, começa a pontuar as coisas de Deus no lugar onde você mais peca, para você olhar e lembrar quem que você tem que seguir, porque o diabo você já seguiu, você já fez o que você tinha que fazer e nunca te satisfez nada disso. Então por que não mudar?
Por que não tentar resolver o problema? Talvez eu não vou pagar a minha conta agora, mas eu vou começar a criar um mecanismo para isso. Só que não vai ser tentando negando o problema, nem terceirizando o problema, achando que os outros são obrigados a fazer o que eu acho que eles têm que fazer, porque eles não são. Você não se enfiou nisso sozinho? Você pediu a opinião de alguém no começo? Não pediu nada. E agora quer simplesmente sair rateando o problema? Mas tudo bem. Por quê? Porque a nossa fé vai nos dar poder. Então agora nós colocamos alguém diferente, mas eu preciso entrar dentro da presença de Deus para começar a mudar as coisas. E Abraão tinha o poder por quê? Porque ele tinha certeza que as promessas de Deus elas iam acontecer. E por que Deus não iria fazer justamente para você? Por que você acha que você não merece? Esse sentimento de não merecimento é justamente a falta de fé. E nós precisamos sentir que nós somos aceitos por Deus. Se você tem orado, se você tem chorado, se você tem ouvido o devocional e tem sentido paz, Deus tem te aceitado. Então você precisa também se perdoar e começa a lutar contra. Começa no dia a dia, Deus ele tem te incomodado, Deus ele tem falado com você. E você sabe que é por meio da fé que nós vamos ser aceitos por Deus. Assim como Abraão foi aceito, nós também seremos aceitos. E foi o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, é o mesmo Deus que enviou o Espírito Santo, é o mesmo Deus que nos perdoou, é o mesmo Deus que nos dá sabedoria, é o mesmo Deus que nos sustenta todos os dias, é o mesmo Deus desde lá de trás que faz todas essas coisas. Então nós podemos confiar porque Deus tem palavra. Nós sabemos que Deus não é homem para mentir. Então, entendendo todas essas coisas, eu sei que não deve estar sendo fácil. Eu sei que isso te incomoda, não deixa muitas vezes você dormir. Quando você vê, você já está com um comportamento descontrolado, sabe? Eu sei de todas essas coisas. Mas eu sei também que a solução não é da forma que você pensa. Tirar a tua própria vida não vai resolver nada. Porque você tem um propósito ainda maior. E é justamente por desconhecer o tamanho da glória que vai estar na tua vida através do Senhor, que você tem trocado tudo por nada. Então começa a respirar fundo, começa a pensar, começa a ficar calma. Fica calmo. Para de achar que a solução vai estar num jogo, que a solução vai ser isso. Para de procurar soluções nas coisas. Às vezes nós vamos ter que ter calma e sabedoria. Admitir o problema já é o começo de tudo. E aceitar que Deus pode nos ajudar é a solução. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o teu coração. Que o Senhor ele possa entrar na tua casa. Que você possa ser aceito por Deus. Lembra sempre do passo a passo que uma coisa começa a alimentar a outra. No começo eu sei que parece que a gente não tem fé, que a gente não tem força, que a gente não tem esperança. Mas é justamente quando a gente para de reclamar e começa a orar que as coisas elas verdadeiramente começam a mudar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.